Eu li as respostas de vocês, eu recebi uns comentários bem legais, assim, né, e gostaria de agradecer muito o fato de vocês serem tão acessíveis, assim, com a questão do conhecimento, sabe, de sempre estar buscando. Isso deixa a gente muito feliz mesmo. E eu recebi muitos comentários, assim, sobre como foi difícil fazer um mapa de empatia, como foi difícil a gente se colocar no lugar da criança e pensar o que ela pensa. Eu recebi muitas respostas do tipo assim, que ele escuta, ele não escuta, ele é surdo. Sabe, eu recebi muitas respostas assim, porque é difícil esse processo de empatia. E aí, baseado nisso, eu pensei em falar um pouquinho sobre a questão da representação social, que é um conceito da psicologia social, que é um campo, o sujeito em relação ao grupo. A psicologia estuda o sujeito, especificamente, né, ou os grupos. A sociologia estuda a sociedade a partir da Revolução Industrial. E a psicologia social, o foco dela é estudar esse sujeito em relação dos grupos. E aí, um dos conceitos da psicologia social é a representação social, que é o continuando aqui, ele fala que o objetivo das teorias da representação social é explicar o fenômeno do homem a partir da perspectiva coletiva. Então, como que esse homem age nesse coletivo e quais os fenômenos que acontecem a partir disso, a partir desses conceitos que estão dentro dele, ok? E aí, a principal ideia das representações sociais é que a gente tem um mundo objetivo, que é o mundo das coisas, que é o mundo das coisas. Então, por exemplo, quando eu falo desses bonecos aqui, né? Tipo, eu posso falar boneco, eu posso falar leão, mas ele pode criar toda uma outra representação, né? Feroz, selvagem, etc., que é uma perspectiva mais subjetiva. Então, para o Moscovici, a ideia da representação social traz a ideia que a gente tem um mundo objetivo e um mundo subjetivo. E a representação social, ela se relaciona à forma desses sujeitos sociais, e aí é como eles simbolizam e como eles são simbolizados, e também como eles avaliam esse objeto para construir um significado, ok? E esse significado, ele é compartilhado com o grupo. Por que eu estou falando de representação social? Eu vou pegar bem esse gancho aqui para justificar porque, na verdade, a gente está fazendo uma formação para criar espaço para vocês que são agentes, vocês repensarem essa forma de pensar a interação que vocês têm com a criança, essa forma de fazer com essa criança. E aí, a representação social é um dos conceitos que mais me ajuda a fazer isso, porque é uma ideia de abrir espaço para a gente pensar junto, tanto eu quanto vocês, esse fazer, para a partir disso a gente poder construir fazeres mais efetivos com os nossos objetivos. Porque de nada adianta, por exemplo, fazer toda uma formação em psicomotricidade especializada, sabe? Tipo, pegar lá com vocês e, vamos pensar em manejo e como que a gente tira da cadeira, etc. E vocês partirem de uma visão, às vezes, mecanicista. Vocês entenderem que aquele sujeito é um composto de partes e falta uma parte, então ele é defeituoso. A prática de vocês, ela vai se manifestar dessa forma. Então, por isso que eu estou conversando um pouquinho sobre representação social, da importância dessa base que está dentro de vocês e que ela é socializada com os grupos, ok? Então, a representação social, ela opera, o conceito opera dessa forma, e aí, a partir desse significado comum que vocês compartilham entre si, vai criando o que a gente chama de senso comum. E aí, por exemplo, assim, vou dar uns exemplos, não estou querendo entrar na história, especificamente, mas vou dar alguns exemplos para vocês. A ideia que a gente tem de deficiência hoje, tem lateralidade. A ideia que a gente tem de deficiência hoje é muito diferente das ideias de outras civilizações sobre deficiência. E esse conceito de deficiência, essa representação social, ela mudou conforme a sociedade foi evoluindo. Então, por exemplo, na pré-história. Na pré-história, a gente... o que a ciência traz para a gente? Que era totalmente impossível uma pessoa com deficiência sobreviver. Era impossível por quê? Porque a lei específica na pré-história, quando os homens começaram a se associar em grupos, é que o mais forte sobrevive. E aí, a pessoa com deficiência,
ela era vista, ela era percebida como um fardo. E era muito comum que as tribos se fizessem das pessoas com deficiência, como até hoje, se vocês investigarem algumas tribos indígenas, quando alguma criança nasce com deficiência, ela é morta, ela é exterminada, porque é entendido, é senso comum daquele grupo, de que essa pessoa não vai ter condições de sobreviver, né, nas próximas, até o final da sua vida. Ok? E aí, se a gente continuar, essa era uma ideia de pessoa com deficiência, de deficiência. Se a gente continuar no Egito, né, prévio a Roma, a gente pode identificar que a pessoa com deficiência, ela ocupava diferentes castas. E a ideia que se tinha sobre ela é que ela era um ser mais místico, que ela era um ser mais místico. Então, mais relacionado à magia, mais relacionado. E aí, nessa perspectiva, ela conseguia, mais relacionada à sabedoria. E aí a gente tem, por exemplo, assim, essa plaqueta, que ela está exposta na Dinamarca, e que ela representa, por exemplo, um homem com deficiência, provavelmente poliomielite, né? Aí ele tem essa perna um pouco mais fina ali, apoiada num cajado. Ele, a sua mulher e seu filho fazendo oferendas a uma deusa do Egito. Então, um sinal de que as pessoas com deficiência também poderiam participar desses espaços. Se a gente for para Roma antiga, por exemplo, a representação de deficiência na lei, ela não era muito favorável. Por quê? O que a lei definia? Mas o que a lei definia? A lei definia que os pais que tivessem crianças com deficiência, eles podiam matar as crianças com deficiência através do afogamento. Na Grécia, eles poderiam jogar as crianças do penhasco. Eles tinham essa autorização legal. E aí o que acontecia? O que acontecia na realidade, né, que já aí também já é representação social, muitos pais abandonavam os filhos em cestos. Eles deixavam os filhos em cestos assim, em lugares sagrados, colocavam no rio esse filho para deixar o destino. Ou outra coisa que era muito comum é que essas crianças que sobreviveram, elas fossem exploradas por pessoas de circo, como se fossem aberrações a serem apresentadas ao grande público, ok? E essa prática ela não é da Roma antiga apenas. Em 1960, em 1970, a gente tem relatos de circos que tinham tipo freak shows, assim. Até se vocês virem American Horror Story, tem uma série toda que fala sobre o freak show, que é esse circo dos horrores, e a maioria das pessoas que fazem parte desse circo são pessoas com deficiência. Então, essa é uma prática que existe. E aí, quando a gente fala em representação social, é importante a gente questionar o que é normal, o que é comum e o que não é comum. Não existe ideia de certo e errado, isso é certo, isso é errado. O que existe, como a Regiane falou, é essa evolução nesse conhecimento, nesse entendimento. Eu vou deixar para vocês, para aliviar um pouquinho essa questão do circo, que eu sei que é pesada, assim, da questão da morte, do assassinato. Vou deixar uma propaganda, né, de 2010, eu acho, da PAI, do Carlinhos, Síndrome de Down do Carlinhos. Eu queria saber se vocês queria que vocês dessem uma escutada. Ó, o nome do vídeo é Síndrome de Down Carlinhos Radiohead. Vê se está saindo. Vou fazer a legenda para vocês, tá? Caso não apareça o que está escrito ali embaixo. Ó, Carlinhos vai à escola todos os dias. O amigo dele não. Carlinhos faz natação todos os dias. O amigo dele não. Carlinhos tem aula de piano. O amigo dele não. E esse é o Carlinhos.
Esse é o amigo dele. Ele é um menino de rua. Ó, e aí a mensagem final. Milhares de crianças no Brasil precisam da sua ajuda. Os portadores de síndrome de Down só precisam do seu respeito. E aí, Down, a pior síndrome é o preconceito. Tá, e aí? O que vocês me dizem desse vídeo, povo de Deus? Tá, alguém chegou a pensar que o Carlinhos não era o Carlinhos? Que o Carlinhos não era o menino com síndrome de Down? Alguém chegou a pensar nisso? A primeira vez que eu vi esse vídeo, faz tempo já também, a Ali falou que já viu. A primeira vez que eu vi esse vídeo, eu realmente fiz o que se esperava. Eu achei que o rapazinho que não era, que era síndrome de Down, é que não era o Carlinhos, que era o que não ia para a escola. E aí, continuando na questão da representação social, esse nosso conceito, essa nossa ideia é representação social. Que às vezes a gente acha que a gente pensa isso espontaneamente, que a gente construiu essa ideia, mas na verdade essa ideia já é uma construção social, sabe? Eu acho que isso é muito, muito real para vocês que são agentes. Eu vou colocar um pouquinho depois, lá no final da apresentação, essa ideia da influência social, mas porque muitas ideias a gente constrói, a gente se apropria como se fosse nossa, mas já são construções sociais. E aí o que a gente tem de certo, de errado, isso é normal, isso é anormal, são construções que às vezes a gente compra sem refletir. Obrigado, obrigado. Eu também achei bem bacana, Margarete. Eu vou tentar, Tânia, eu vou tentar colocar o link do vídeo aqui embaixo, tá? Vou abrir mais um espaço, para perguntas, e aí eu pego o linkzinho do vídeo e coloco aqui embaixo, ok? Deixa eu ler os comentários. Ô, Tati, deixa eu dar uma pausinha aqui para ler o teu comentário, que está bem, bem grandinho aqui. Ó, o vídeo só trouxe à tona um preconceito que tanto afeta a sociedade brasileira. Quando se vê o vídeo, pensa ser a criança com Down. Eu concordo plenamente. A primeira vez que eu vi esse vídeo, muitos anos atrás, foi o primeiro pensamento que eu tive. Um vídeo motivacional para incentivar as crianças com Down a ir para a escola. E depois eu percebi que o preconceito estava na gente. Essa é uma ideia da representação social também. Porém, quem não tem acesso aos bens culturais tem sido o colega dele, não ele. Que é uma questão que a gente não pensa, né? Que essa questão da questão financeira também influencia nas relações escolares também. Um público que é muito excluído também é a pessoa que não tem bens aquisitivos, né? Tá, eu vou... Depois eu posso colocar o link depois aqui, meninas, é que eu tô um pouco receoso de colocar o vídeo de novo e travar. Mas que bom que vocês gostaram. A ideia era a gente dar uma quebrada nessas ideias também. Então, assim, ó, só recapitulando as ideias, assim. Ó, então a gente constrói uma ideia do que é pessoa com deficiência baseada em vivências. E aí, muitas vezes, a gente vem da nossa casa, né? A gente se desenvolve no meio de uma família que tem uma visão sobre pessoa com deficiência. A gente começa a fazer um curso, né, de magistério ou de pedagogia, não desconstroem essas visões. E quando a gente vai na prática e se depara com uma criança com autismo, com paralisia cerebral, etc., a gente se depara com esses conceitos que a gente tem. E a gente tem que desconstruí-los, ok? Para que a gente poder favorecer esse sujeito, a gente tem que desconstruir esses conceitos. Entender o que é realmente ter deficiência no dia de hoje, em 2020. Por que a criança com síndrome de Down, lá da época desse vídeo, que a gente pensava, coitadinha, vai viver a vida toda com o pai, etc. Hoje em dia, ano passado, ano retrasado, lançaram um filme, sabe? Foram protagonistas de um filme de aventura, que é uma coisa que a gente não imaginava 10 anos atrás. Então a gente não consegue. Por que foi tão difícil a gente fazer o mapa de empatia? De se colocar no lugar da pessoa com deficiência. Ô Simone, obrigado pela sugestão. Eu vou baixar ele e colocar na plataforma nesse último módulo, tá? Obrigadão mesmo.
Deixa eu colocar os comentários aqui. E vamos continuar. Que bom, fiquei bem feliz agora. tirando a parte do... E aí, por que a gente pensou que era o Carlinhos? Vou me colocar no lugar de vocês também, porque alguma vez na vida eu pensei que era o Carlinhos. Porque a gente estrutura essa representação através dessas vivências e a gente coloca como estrutura de conhecimento mesmo. A gente coloca como se fosse verdade. O, o Carlinhos, ele não vai à escola porque tem Down e o seu amigo não tem, porque ele é normal. Então, esse é um dos conceitos, e quando a gente trabalha com pessoa com deficiência, a gente tem que desconstruir sobre esse conceito do que é normal e do que não é normal. E o que é normal? O que é isso normal para vocês? Quando se pensa em sociedade inclusiva, se pensa em direitos em todos os espaços de convívio dessa sociedade, que deve ser para todos. Ô, Dina, a Dina traz para a gente uma coisa bem bacana, que eu não pincelei, que é importante, que é diferencial de todos esses espaços, assim, dos espaços lá antigos, nessa história da pessoa com deficiência, desse espaço antigo, desse espaço agora. Um diferencial realmente é o direito. Até 2006, mais ou menos, na estruturação das políticas de educação especial, a nível mundial, até 2006, se pensava que a gente estava concedendo benefícios para todas as crianças, e principalmente para a criança com deficiência. E a nossa estrutura de educação especial, ela tinha esse viés, assim, mais assistencialista, mais de ter um espaço separado, onde a gente colocava aquele ser que era diferente, que ele era encaminhado, né? Na pandemia a gente vê um pouquinho desses processos voltando um pouquinho, e a partir de 2006, a gente define que a pessoa com deficiência ela tem direito, principalmente de ser considerada como sujeito, ok? Que é a política de direitos das pessoas com deficiência. Então, quando a gente define isso, identifica isso, começa a construir políticas a partir dessa ideia de sujeito, o foco é diferente. A gente tem que saber quem é esse sujeito que trabalha com a gente, que a gente trabalha com ele, na verdade, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele quer. Será que alguma vez a gente perguntou o que ele queria, realmente, se ele queria ou não queria aquela situação que a gente está propondo para ele? Eu acho que é uma reflexão bem válida, Dina Maria. Num dos pontos que a gente pega quando a gente fala em representação social, a gente fala em normalidade também. A gente constrói uma ideia de normalidade. O que é normal e o que é anormal. Quando a gente discute questão de pessoa com deficiência, a gente discute muito esse conceito do que é normal e do que não é normal. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pequena reflexão aqui para a gente pensar. E aí está aberto para a gente poder comentar. Por exemplo, aqui, ó, nesses exemplos aqui de 1980, 90. Quando a gente tem o He-Man, quais as representações que a gente tem sobre o He-Man? Por exemplo, olhando para esse boneco, é um boneco para a criança brincar. Mas o que a gente pode dizer dele, especificamente, né, quando a gente fala do He-Man? Quais são as representações que ele traz? Por outro lado, quando a gente fala em Barbie, quais são as representações que ela traz? São as mesmas representações que o He-Man traz? Para que público eles se dirigem? Ó, por exemplo, eu tenho um He-Man com cara de mal, né, que é um homem, que é forte, que é masculino. E aí também, esses conceitos que o He-Man traz, também reflete conceitos que são conceitos sociais, socialmente validados. Da mesma forma, quando a gente fala, por exemplo, a gente fala que a pessoa com deficiência tem potencial, a gente está num espaço onde não acredita que essa criança com deficiência tem potencial, a gente acaba criando um conflito. Por quê? Porque, por exemplo, essa ideia de homem mau, forte, guerreiro, que luta, que briga, que reforça estereótipos, são estereótipos sociais. Da mesma forma, a Barbie, por outro lado, feminina, delicada, mulher com roupas bonitas, de princesa, né, ocupando o espaço social da princesa, para fazer essa construção cultural que é a ideia do que é o auge de ser uma menina, assim, de ser a princesa, de ser, sabe, de ter essa representação. Isso é representação social. É quando a gente tem uma estrutura, que é uma norma, e aí falando em norma enquanto estrutura, que a gente acha que a gente constrói
esse conhecimento, mas esse conhecimento, muitas vezes, ele já vem pronto a partir de vivência, a partir do que as pessoas vão dizendo para a gente que aquilo significa. O que aquilo significa? O que significa ser pessoa com deficiência? O que significa ter deficiência, na verdade? Né? E aí a gente tem essa estrutura, que é essa norma, a gente tem essa forma de proceder e a gente se relaciona com isso. Assim a gente vai articulando essas receitos de representação social, a gente começa a trazer algumas ideias, além do Sérgio Moscovici, da Jodilette, que é os conceitos de familiaridade, que também eu já vou vincular para vocês com pessoa com deficiência. Então, o propósito da representação é tornar algo não familiar em familiar. Então, muitas vezes, quando a gente está com uma pessoa com deficiência, a primeira coisa que as pessoas vêm fazer para a gente é qualificar aquela criança. Ah, ele é isso, ele é aquilo. Vou dar um exemplo bem pessoal meu. Em 2012, quando eu vim para Itajaí, eu atendia vários alunos e nunca tive problema assim, com público específico. E me passaram um aluno que tinha paralisia cerebral, tinha traços de autismo, etc. E para mim já passaram todo um receituário. Ah, porque ele é assim, porque eu estou te passando ele esse ano, porque é só mais esse ano que ele vai ficar com a gente, ele já aprendeu o que ele já podia aprender e fazer o que ele podia fazer. Esse movimento de qualificação, eu aceitando ou não, ele faz parte desse processo de familiaridade. Então, a pessoa ela está definindo aspectos para definir aquilo que ela não conhece, que é o não familiar, e tornar familiar. E aí ela coloca a pessoa dentro de uma caixinha, ok? Só que o que aconteceu com aquele meu aluno é que eu, particularmente, eu vi potencial gigante, então ele continuou comigo mais 4 anos. E a gente fez muita coisa, né? E ele se desenvolveu muito, que foi muito bacana. Mas na nossa prática a gente acaba vivenciando isso, porque muitas vezes quando a gente vai para uma escola, a gente conversa com uma outra colega e a colega diz para a gente, não, aquela criança é terrível, nem adianta ficar, e muitas vezes a gente acaba desistindo ou querendo mudar por conta de uma fala de alguém que, na verdade, estava representando algo que ela não tinha conhecimento. E aí a gente vai precisar, né, de outros apoios, é claro, né, às vezes sala multi, às vezes psicologia, etc., né, que estão ao redor daquele sujeito, para que a gente consiga entender aquilo que a gente não conhece. E não simplesmente criar uma caixinha de definições e dizer quem aquele sujeito é, sendo que muitas vezes a gente não sabe. Ok? Então, um dos processos dessa representação social é a familiaridade. Outro processo, isso mesmo, são os rótulos. A gente rotula para tornar familiar, porque é como se a gente tivesse domínio daquilo. Só que a gente não sabe, muitas vezes. Principalmente falando de um sujeito. E aí eu faço um recorte com tudo aquilo do desenvolvimento que eu falei, da questão da construção da imagem corporal, o desenvolvimento do sistema nervoso central, etc., funções superiores, a gente não domina nada disso, gente. Como é que a gente vai saber como isso acontece no outro sujeito? Né? É mais fácil rotular. E aí, a representação social, ela surge não apenas com a forma, lembra que eu tinha falado como a forma que o sujeito vê esse objeto? Ela não surge apenas com a forma, mas acrescentando algumas ideias pela capacidade de definição. Também, as pessoas na nossa escola de hoje, a pessoa que sabe muito é aquela que é capaz de dizer, ó, isso é isso, esse aluno é assim, esse é o bagunceiro, esse é a quinta 4. Quando eu estudei na quinta série, existia a quinta 4, que era a quinta dos alunos terríveis, sabe? Então, essa pessoa que tem a capacidade de definir, de criar uma determinada identidade para esse sujeito, ela também é valorada nesse espaço aonde se define. Então, esse que qualifica, que classifica, ele também é valorizado nesse espaço. E ele também contribui para essa identidade, que muitas vezes não é a identidade dessa criança. Às vezes ela não é isso que é falado para ela. Às vezes ela tem capacidade de ser muito melhor que isso, só que o espaço social define ela dessa forma. Então, a representação, ela tem essa carga de valor simbólico. Representação, valor simbólico da representação. Então, ela tem essa carga simbólica. Ela simboliza a forma como quem está falando, é que nem aquele ditado.
quando a gente fala, a gente aponta o dedo, além de ficar 4 dedos para a gente fala mais da gente, da forma como a gente vê o mundo, do que daquilo que a gente está definindo. Principalmente se a gente está falando de um sujeito. Ok? E aí eu vou deixar vou deixar um meme aqui para vocês, de sugestão, que ele diz o seguinte, eu não sei se está muito nítido aqui. Ele diz o seguinte, é o meme da cor de pele. Estão algumas pessoas fazendo tarefa na escola, e daqui a pouco chega um rapaz tipo eu, assim, moreno, e fala para o outro menino, ei, me empresta um giz cor de pele? Aí o rapaz fica olhando para um giz branco e um giz moreno, e ele fica em dúvida se ele vai pegar um giz branco, né, e definir que cor de pele é cor branca, ou se ele vai pegar um giz escuro, um giz negro, e vai se passar por ignorante, ou vai se passar por racista, etc. Né? Por quê? Porque isso é uma representação. E aí existe uma coisa assim muito interessante na representação. Por quê? Porque a gente tem isso tudo construído na gente, né? E a ideia é a gente desconstruir para beneficiar esse sujeito que tem o direito, né? Como lembrou a Dina. Mas assim, cada vez que a gente desconstrói uma coisa, a gente fica meio perdido. Então, por exemplo, vou dar esse exemplo claro do meme aí, porque na verdade o cara chegou um momento que ele ficou no conflito. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? O que seria o mais correto? E muitas vezes na nossa prática, a gente fica confuso, a gente fica com medo de tomar alguma ação. Por quê? Porque a maioria das ações que a gente toma, principalmente se a gente não se atualiza, não estuda, elas acabam tendo um quê de erro, assim, de acerto-erro. A gente vai aprendendo a partir do acerto. É gigante. Vamos lá. A criança com necessidades especiais não se modifica para atender a escola se modifica para atender a criança. Quando a escola atende essa criança dando qualidade a esse atendimento, significa que não somente o respeito às leis, mas constrói um meio que influencia positivo, tem de influência positiva e crescimento para todos os alunos e profissionais. Aprendemos uns com os outros, as relações sociais que dão significado ao crescimento dos envolvidos. Um outro, só contribuindo, absorvendo um pouquinho as ideias que a Dina traz, um outro conceito da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência é o próprio conceito de deficiência. Né? Até antes de 2006, a gente pensava em deficiência como algo do sujeito. Né? A partir de 2006, que a gente começa a pensar no modelo social e não no modelo médico, a gente entende, o conceito atual de deficiência é que deficiência não está no sujeito. Deficiência é o resultado do sujeito em interação com o ambiente. Então, quanto mais acessível esse ambiente for, menos deficiência todos terão. Né? Não só a pessoa com deficiência num sentido específico. A representação social é esse conhecimento prático. Esse conhecimento prático que conecta um sujeito a um objeto. E objeto não é objeto no sentido de objetificar, mas é objeto do conhecimento. Né? Então, aí pode ser uma definição de pessoa com deficiência, pode ser definição do que é esse meu aluno, se ele é educando, etc. Mas é esse conhecimento, é esse fazer que me pega nas questões que eu tenho construído e que eu tenho que desconstruir. E qual que é o conhecimento prático do profissional de AE em Itajaí? Quando a gente começa a atender uma criança, e aí eu vou falar para vocês de um sonho de consumo que eu tenho, que é a possibilidade da gente fazer um estudo, né, prévio a essa inserção do agente nesse espaço com a criança, sabe? Para a gente poder refletir sobre essa prática, praticar e depois voltar e refletir de novo. Mas, assim, voltando à pergunta ali, qual é o conhecimento prático que a gente tem? Daí, segundo ainda a Judilete, são essas referências, né, que acabam criando a experiência, a gente não consegue ser teórico em todos os momentos, e a gente emprega essa experiência para agir no mundo e no mundo com os outros, ok? E fazer essa interação com os outros também. E aí a gente tem várias representações desse conhecimento prático. Será que a gente, quando a gente se depara uma criança nova, será que a gente a gente faz tudo por ela? Será que a gente vai pela linha do elogiar, da linha do saber os interesses?
Será que a gente exagera nesse saber os interesses e aí a gente já quer compensar essa criança sem pensar no reforço positivo, no reforço negativo? Será que a gente quer obrigar ela a fazer as coisas? Esses ritos da escola? Será que a gente, ao levar ela para o banheiro, a gente está tão preocupado dela voltar que a gente acaba fazendo tudo por ela na questão da AVD e não respeita o ritmo dela ou não dá esse espaço para ela tentar aprender ou tentar fazer, mesmo que seja num ritmo mais demorado? Será que a gente, ao tirar ela ao tirar ela da sala, a gente diz para a sala toda, vamos agora pro banheiro, sabe? Tipo, será que a gente expõe ela? Será que a gente aprende com ela? Será que a gente ignora? Será que a gente diz para ela que a gente não gosta dela? O que a gente faz? Esse nosso fazer, esse nosso conhecimento prático, diz muito da gente, sabe? Essa era uma reflexão central da representação social que eu gostaria, assim, que eu fiquei pensando bastante há algum tempo, até ontem, na reunião com as professoras de sala multi, né, eu abri para elas me ajudarem a pensar em algumas sinalizações, que eu busquei a representação social para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, sabe? Para a gente poder pensar que esse nosso fazer, ele fala muito sobre a gente. Quando, por exemplo, eu estou numa escola com uma gente e aí eu vejo aquela atuação e que eu faço alguma sugestão, não, gente, não é por aqui, não é... Ou o professor de sala multi diz assim, gente, não, sabe, não é bem assim, né? Tipo, muitas vezes não é por mal, não é porque a gente se sente A ou B, mas porque existe um conhecimento prático, né, que ele está destoando, às vezes ele está representando uma ideia de educação especial, que é uma ideia de educação especial de 1990, que pensava que uma pessoa era responsável pela criança e não a escola toda, que o agente é um ponto separador entre a criança e a escola, a criança e o professor, e aí o professor não tem que ter contato nenhum. Essas coisas assim. E eu fiquei pensando assim, vou fazer uma lista, um guia de situações, mas creio que muita coisa a gente tem que construir junto, né? E sem arrogância, sem, sabe, tipo, essa hierarquia de saberes, mas assim, compartilhando, porque cada coisa que vocês modificam e vocês melhoram nesse conhecimento prático de vocês é um benefício direto para a criança. Vamos lá. Aprender com ela e descobrir com as suas limitações. Eu penso mesmo, assim, eu também sou profissional da área da psicopedagogia, que já falei para vocês, né? E a primeira coisa, o primeiro momento com esse meu aluno novo é o momento de aprender, é saber como ele pensa sobre as coisas, é tentar identificar isso, e aí nesse identificar isso, ele me traz, às vezes, muita coisa, conceito de que ele acha que ele é burro, sabe? Essas coisas assim, que aí eu sei que a direção do meu trabalho vai ser em desconstruir isso, ajudar ele a encontrar esse eu verdadeiro dele. Dar autonomia, uma questão assim que seria bem bacana, mas aí, né, vai ficar de sugestão para frente, é a gente discutir essa questão da dependência e da autonomia. Isso é um conceito gigante, assim, sabe? Porque é muito mais fácil a gente dar dependência para saber que alguém vai precisar da gente ad eterno, para sempre, do que a gente dar independência e daqui a pouco saber que essa pessoa não vai precisar da gente, vai estar sozinha. Que é uma discussão que a gente tem em semestre, secretaria, agentes, escolas, etc., para a gente... porque, na verdade, o objetivo da educação especial é dar autonomia, é ser parceiro desse sujeito para que ele precise cada vez menos da gente, né? E aí, em contrapartida, a gente tem uma demanda desse apoio, de agentes de apoio, desse apoio especializado, desse apoio de vocês, para muita criança, né? A gente faz visita direto e sempre precisa ter uma criança nova entrando na rede, precisando desse apoio, precisando desse suporte para o desenvolvimento. Deixa eu colocar aqui o da... Aprender com e para. Somos eternos mutantes e ciclos necessários para o desenvolvimento que inclui a autonomia do aluno. Eu acredito que a gente sempre tem que pensar na questão da autonomia. É difícil, às vezes, é difícil a gente pensar na questão da autonomia, porque a gente já vem de uma cadeia escolar que faz uma leitura médica.
né? A gente vem com CID, qual que é a doença? A gente já pensa, já associa a doença, uma coisa que não está bem, aquele sujeito que nunca vai sair daquela situação. Mas a gente tem que migrar para um modelo social que pensa na autonomia, que pensa naquele sujeito em interação com esse ambiente. Continuando, só vou ler o da Dina aqui, somos todos parceiros nesse processo de inclusão. Com certeza, né, Dina? Todos parceiros aqui. E aí a gente vai para outro extremo da representação social, que é a influência social. A gente interage a partir dessas representações que a gente já construiu, e a partir dessa interação e comunicação, a gente cria um produto, que é essa resposta das nossas ações. Por exemplo, a influência social, elas tomam sua forma e em configurações específicas a qualquer momento, como consequência do equilíbrio específico desse processo de influência social. Então, isso acontece, às vezes, quando a gente vai com uma ideia num espaço social, e eu tinha comentado antes, a gente pensa assim, esse sujeito com deficiência tem capacidade, ele pode fazer mais que aquilo, né, ele pode ficar sozinho no recreio, etc. E o grupo todo pensa diferente. E aí, para manter esse equilíbrio, a gente tem que reduzir esse nosso pensamento. Então, essa ideia de influência social, que é um pouquinho maior, é a gente entender que a escola, ela nos influencia, ela acaba, além dessas aprendizagens que a gente já traz, a escola acaba nos influenciando, e aí toda a fala da Dina que a gente tem que adaptar essa escola à criança, né? Esse é um trabalho da educação especial, a gente luta para isso, que a escola seja cada vez mais para todos, mas a escola nos influencia, a educação especial nos influencia, tanto que a gente está aqui sentado conversando, e a gente acaba tendo uma influência direta com essa criança com deficiência. Então, por isso que a gente tem que conversar, porque, por exemplo, se a escola ela fosse já para todos, se ela pensasse em todos e pensasse na criança com deficiência, não precisaria de educação especial. A gente não precisaria estar nessa batalha falando de inclusão, falando sobre o que é autismo, conscientizando as pessoas, conversando com professores, etc., como a gente constantemente está. A gente não precisa de semana da pessoa com deficiência. Então, a educação especial ela foi cada vez mais para dentro da escola para transformar essa escola. E essa escola nos influencia, às vezes positivamente e às vezes negativamente, a gente querendo ou não. E aí o que acontece? Vocês podem pensar que, então a gente, nessa ideia de influência social, a gente está numa redoma, a gente está num círculo vicioso que nunca vai mudar. Segundo essa teoria, a gente só vai conseguir mudar se a gente a gente começar a criar um processo de mudanças até onde elas podem acontecer. Isso se chama inovação, não tem nada de novo, né, no que eu estou falando para vocês, sempre ouvem sobre isso, mas a mudança dos interesses humanos pode gerar novas formas de comunicação, resultando na inovação e na emergência de novas representações. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente tem uma forma de pensar, de interagir com essa criança com deficiência, que não está dando as respostas mais adequadas, que, por exemplo, estava tudo inclusivo, agora deu a pandemia, todo mundo voltou a não mandar a tarefa adaptada para a criança, sabe? Tipo, essas pequenas rachaduras, que é um dos focos da psicologia social, quer dizer que a gente está automaticamente pensando que esses espaços são espaços para mudança, para criar, para perguntas mesmo, será que não poderia ser assim? Será que a gente não poderia tentar assim? Esse espaço do pensar, do criar uma pergunta, é o espaço da inovação, é o espaço da modificação. E aí, eu estou aqui mais uma vez para falar para vocês que todo mundo da educação especial está como parceiro desse processo. Por quê? Porque vocês são uma das pontas muito importantes desse processo. Principalmente para as crianças que mais precisam, das mais necessitadas, elas contam muitas vezes com vocês como única referência. Então, esse processo de mudança ele tem que se apoiar numa parceria, numa comunicação, e que tem que ser com as pessoas da educação especial. A parceria tem que ser com o professor da sala multi que está lá vivenciando a mesma coisa que vocês estão vivenciando, com o profissional do semestre, com a supervisão da educação especial. Mas esse espaço de rachadura, ao invés de ser o problema, né, que a resposta não conseguiu abranger toda,
é um espaço que dá oportunidades para a gente criar aqueles pontos de interrogação, que são as perguntas, que são os questionamentos que fazem a gente pensar, será que não poderia ser diferente? E parte dessas respostas que eu tentei trazer para vocês, parte dessas respostas, não, parte desses questionamentos, a partir da ideia de que esse sujeito, ele aprende, ele tem um sistema nervoso central e ele aprende. Então, existem muitas respostas para a gente tentar encontrar, chegar perto. Essa escola influencia a gente, às vezes. E aí é muito mais fácil a gente se acomodar e, né, seguir o fluxo, seguir o ritmo. Mas a gente, sendo que, na verdade, a gente vê muitas coisas. Quem fez o mapa de empatia, né, eu li praticamente todos, assim, pra ser bem sincero, não consegui ler todos, porque 158, 159 respostas. Mas, assim, quem fez o mapa de empatia pode ter certeza que trouxe nesse mapa muitas respostas do que essa criança vê. E muitas dessas respostas são respostas negativas, sabe, dessa interação desse espaço escolar com essa criança que está na escola. Vamos continuar aqui. Então, mensagem final para vocês, né? Deixa eu colocar aqui na tela final. Não sei se saiu bem o áudio, mas aí quem conhece o filme A Procura da Felicidade, né? E aí nesse trecho, no primeiro momento, o pai diz pro filho assim, você não vai ser tão bom no... Não, filho, meu sonho é ser jogador de basquete. Aí o pai diz pro filho, você não vai ser tão bom porque eu era mediano e você também vai ser mediano, isso vai ser muito ruim, então não sonhe com o que você, né, não consegue. E aí, ao ver a reação do filho, ele acaba voltando atrás e falando justamente o contrário. Não deixe que ninguém fale que você não pode fazer uma coisa que você quer. Então, não deixe ninguém fazer você desistir dos sonhos, porque as pessoas, elas não conseguem, dizem pra gente que a gente não pode. E isso acontece o quanto com a pessoa com deficiência? Quantas pessoas chegam para elas e dizem, você não pode, você não consegue, aqui não é o teu lugar, você não pode estar aqui. E aí, não entrando nessa seara, assim, mas falando de vocês, né? Hoje, nessa apresentação aqui, eu estou falando do profissional aí, assim, quais papéis vocês tentam executar? Será que vocês reproduzem isso que a escola fala desse sujeito? Ou, pelo contrário, vocês voltam e fazem isso que não é fácil, é difícil a gente voltar e dizer para esse sujeito, contra toda uma influência maior, que esse sujeito tem que acreditar nele quando ele para de acreditar nele, que ele tem que acreditar que ele consegue. Porque parte dessa mudança de aprendizagem, voltando lá ao sistema nervoso central, está numa das habilidades que acontece aqui na frente, que é a volição, que é a vontade. E se essa vontade se apaga, esse sujeito não se desenvolve. Então, era isso. Agradeço muito. Peço desculpa pelos erros técnicos aqui, que foram vários, né?
Mas agradeço a vocês a paciência, a parceria de sempre. Me despeço, agradeço mesmo a vocês e obrigado pelos aprendizados, tá? Beijão e até a próxima, tá, povo? De Deus.